aprovei um projeto e eu não sei por onde começar. E agora? Um projeto aprovado é o projeto que você inscreveu em um edital, ou você mandou para uma empresa, ou você propôs a uma instituição pública, enfim. É um projeto, um pensamento seu que você entregou para alguém, assim, que você propôs a alguém para fazer e esse alguém disse sim. Ou seja, você foi habilitado no edital, né? A empresa que você propôs disse massa, top, gostei desse projeto, pode começar. Um projeto aprovado é um projeto que você recebeu um sim. Você acabou de receber esse sim, certo? E em muitas situações é justamente nesse momento que as pessoas me chamam como produtora. Só que você deve ficar pensando assim, peraí, mas quem escreveu um projeto não é o produtor? Não é o produtor que escreve o projeto? Nem sempre, às vezes é o artista. Às vezes é um artista que entra no edital e coloca lá o sonho dele, né? E esse projeto é aprovado. E quando esse projeto é aprovado, alguém vai ter que executar esse projeto. E nem sempre o artista é a pessoa ideal ou não quer executar. E às vezes ele nem sabe que ele precisa de ajuda. Às vezes ele escreve um projeto que é o sonho dele e tal, e ele nem pensa que se aprovar o projeto, ele vai precisar executar esse projeto. E aí o que acontece? Quando os artistas percebem isso, correm atrás de um produtor, é nessa hora que eu entro em ação. Mas as dicas que eu vou dar aqui hoje você aprovou o seu projeto, quais são os primeiros passos que você deve dar, certo? Aprovar é só a pontinha do iceberg. Agora, essa caminhada de executar o projeto e deixar o projeto pronto é uma delícia, né? Eu adoro e acho que de todas as fases do projeto, essa é realmente a que eu mais gosto. A de executar, a de ver acontecer, a de chamar as pessoas para trabalhar, a portadora da boa notícia, né? Você é portador da boa notícia. Sabe aquele projeto que a gente estava pensando em fazer? Então, a gente vai fazer. Isso não tem preço. Eu tive uma reunião linda hoje, justamente dando uma boa notícia, assim, tipo, chamando um artista e dizendo, aquele projeto massa que a gente pensou em fazer, ele vai acontecer e a gente tá junto. Isso é uma delícia. É muito bom você ser o portador da boa notícia. Mova Mobilis diz, eu tenho um projeto em mente que gostaria de aprovar. Não sei nada também. Ainda vou colocar no papel e tentar aprovar. Massa! Aqui no meu canal do Instagram, no YouTube, tem um monte de dicas de elaboração de projeto também. Tem alguns macetes, sabe? Tem umas coisas que facilitam para quem está para quem está analisando o projeto. Tem coisas que você faz que abre os olhos um pouco de quem está analisando. Quando a gente vai escrever um projeto, a gente tem que imaginar que essa pessoa que está lendo o nosso projeto, ele está muito cansado. Então, a gente tem que economizar palavras sem deixar nada de fora. Tem que contar, dizer tudo que a gente precisa dizer, sem perder o tempo de quem está lendo. E também a gente precisa usar estratégias para prender a atenção dessa pessoa que está lendo há tanto tempo, que está tão cansado. Mas, enfim, vamos lá. Faz de conta que você aprovou o seu projeto, você vai chegar lá. Vamos embora, vamos comigo. Por que eu tenho que administrar o projeto? Por que tem que ter alguém que administre o projeto? Não é só fazer e pronto. Não é só fazer e pronto, né? Quando a gente faz um projeto formal, a gente tem que cumprir coisas. E o administrador do projeto, ele vai estar ligado nessas coisas que a gente tem que cumprir. Então, você precisa, de fato, nomear um administrador do projeto. Às vezes nem tem lá na equipe, às vezes nem tem na planilha, nem nada, mas você precisa delegar, dizer a alguém, pode ser até você mesmo, mas precisa definir essa função. Você não pode deixar passar essa função. Tem que ter alguém que vai administrar o projeto, que vai tocar a parte de burocrática, ou a parte de prestação de contas, né? ou a parte de contratação, né? Isso tem que ter alguém que tá à frente. Então, se liga, aprovou seu projeto, já define quem é que vai administrar o seu projeto. Às vezes, você tem, além do produtor executivo, você tem um administrador mesmo, que nem é o produtor. Às vezes, o produtor fica mais
ligado na parte artística, ligado na parte técnica, e às vezes tem um administrador que ele fica só ligado na parte mais burocrática. Eu, quando faço os meus projetos, eu faço as duas coisas. Eu tanto cuido da parte burocrática, da parte de pagamentos e tal, e cuido também da parte de execução, que eu adoro, que é uma delícia. Cuido também dessa parte de execução. Porque eu preciso realizar exatamente o que está escrito. Dá aquela vontadezinha, né, no coração. Nós, produtores, artistas, somos inquietos e a gente gosta de mudar o negócio. Porque depois você vai ter que prestar contas do jeito que você propôs. Então, isso não é uma coisa que dá para mudar. Você já disse a regra do jogo. E aí não dá para você mudar a regra do jogo no meio do caminho, no meio do jogo. Tá certo? Tem que cumprir a regra direitinho. E tem chance de mudar alguma coisa? Tem chance de mudar alguma coisa. Por exemplo, em planilha, você pode pedir um remanejamento de rubrica. O que é um remanejamento de rubrica? É você pegar, por exemplo, eu pensei que eu ia gastar X com o artista, mas eu gastei menos Y. Então, eu vou pegar esse saldozinho que sobrou de artista e eu vou precisar que alguém filme. Aí eu vou passar para uma outra rubrica, né, dizendo que vai ser alguém que vai filmar e vai usar aquele dinheiro. Tem condição sim, tem editais que pedem para que você faça isso antes de você executar. Então, antes de você gastar o dinheiro, você tem que pedir para fazer essa troca. Se eles autorizarem, aí você gasta sim. E tem outros que não, que eles só querem saber no final, só querem que você justifique como foi que você gastou. É ótimo quando é assim, inclusive, porque aí você... o projeto não é uma coisa muito engessada, né? Porque o projeto é um ser vivo, né, minha gente? Ele respira, ele muda, ele vai mudando de acordo com a caminhada, ele vai fazendo diferença, ele vai ficando diferente. Imagina, você escreve um projeto e só um ano depois é que ele é aprovado e você vai executar um tempão depois ainda. Então, quase 2 anos depois, uma ideia ela já mudou muito, né? Na nossa cabecinha criativa, já mudou demais. Mas é possível, minha gente, manter o projetinho do jeito que está. Por que algumas pessoas me chamam justamente na hora boa do negócio? Porque justamente na hora que é a cereja do bolo, as pessoas me chamam para suprir esse espaço. Vamos lá, tenho alguns exemplos. O primeiro exemplo foi um evento massa de música de câmara que a equipe me chamou para fazer a produção executiva do projeto. Quando eles fizeram o projeto, eles inclusive previram o produtor executivo. Era uma equipe mais ou menos grande e uma galera super bacana, agora eram todos músicos, todos artistas. E eles identificaram ao longo do processo, quando começou, na verdade, bem no começo do projeto, eles identificaram que eles iam precisar dedicar muito tempo à parte artística. E aí o que acontece? Se não tiver uma pessoa que vá suprir cobrir essa parte de produção, a parte de produção vai ficar capenga, né? Vai ficar faltando um pedaço. Então, eles foram super atentos assim e espertos, porque rapidamente eles me chamaram para fazer a produção e eles tocaram mais a parte artística. Agora, é super bacana quando os artistas entendem a necessidade de ter um produtor para tocar o projeto para frente. E também é muito bacana o artista assumir a sua posição de artista e poder usufruir disso, né? Porque o que o músico quer fazer? O músico quer tocar, né? Então, imagina, ficar juntando papel de prestação de conta, ninguém merece, né? O músico quer tocar, o músico quer fazer música, quer confraternizar com os outros artistas, né? Eu também adoro essa parte, eu estava em todas as apresentações e foi uma delícia, porque era um encontro muito gostoso, um encontro de música de câmara, que é uma coisa muito, muito rara, né, de se ter acesso. E foi massa, porque eu assisti um monte de concerto lindo, né, e tiveram uns bate-papos também, foi um negócio bem rico. Mas os músicos e os artistas ficaram dedicados à parte artística e a produção ficou dedicada à produção. Um outro exemplo foi o seguinte:
Eu fui chamada para fazer um Festival Nacional de Música Regional, lá em Porto Alegre. Aí, veja só. No primeiro exemplo que eu dei, eram artistas que estavam fazendo um projeto, certo? Nesse segundo exemplo que eu estou dando agora, era um produtor que estava fazendo o evento. Aí veja que coisa interessante, mas um produtor, ele não já faz isso, por que ele vai chamar um outro produtor para executar o projeto dele? Porque ele estava querendo se dedicar também à parte artística. Na verdade, ele não era um artista, não ia se apresentar nem nada, mas ele queria estar mais perto dos artistas, mais perto dos encontros que iam ter, do seminário, das mesas redondas. Ele queria estar em tudo isso. E como ele ia estar em tudo isso, se ele ia ter que produzir o evento todo? Aí ele ia ter que coordenar palco, e aí não sobra tempo e a pessoa não consegue usufruir também. Josias está falando aqui, já tentei dar uma de produtor, mas deixa para quem sabe mesmo. Tem que ser pessoas altamente capacitadas. Josias é músico, minha gente, ele toca trompete. É um músico excelente. Josias, eu acho que não é nem a pessoa altamente capacitada, é a pessoa que quer se capacitar. A pessoa que quer abrir essa porta, porque isso é uma decisão, né? Você tem que decidir dedicar a vida à produção cultural, é uma dedicação, né? Um sacerdócio. Mas, Josias, é muito legal quando a gente encontra artistas que têm a visão que vocês têm. Eu sei que você tem uma estrada muito grande já de muito tempo tocando, né? Em orquestra e tal, mas é muito legal quando a gente encontra alguém que tenha esse olhar lúcido, né? Porque a gente sabe que em muitos momentos os artistas não entendem a necessidade de ter um produtor, né? Mas aí é massa quando a gente encontra os artistas que entendem isso e artistas que crescem junto com a gente, né? Nessa jornada, nessa carreira. Voltando àquele evento lá de Porto Alegre, então, esse evento ele era feito por um produtor e aí ele optou por ficar mais tempo dedicado à parte artística e à parte de seminários e tal. E foi super bacana. E tem uma coisa legal quando é um produtor fazendo também, porque ele tem uma visão diferente. Então, ele já constrói o projeto de uma forma diferente. Quando o produtor pega um projeto para executar, já tem uma outra pegada, um projeto que foi escrito por um produtor, porque o produtor consegue prever mais as necessidades do projeto como um todo, né? E o terceiro exemplo de quando me chamam para fazer isso, para produzir um projeto que foi aprovado e que não fui eu que fiz, já faz algum tempo que eu faço a gestão financeira de um festival que é feito por um produtor, na verdade, por uma associação de produtores. Aí, veja só, é um evento que tem muitos espetáculos. Por exemplo, no ano passado, a gente fez 111 espetáculos em 30 dias. Então, imagina, esse ano, eu não lembro de cabeça, mas acho que são 50 e poucos espetáculos em menos de 30 dias esse ano vai ser. E por ser um projeto tão grande, precisa de muitos produtores trabalhando. Eu cuido só da parte financeira, eu cuido só daquela burocraciazinha mesmo, da parte financeira, porque são tantos espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. Imagina, quando termina um espetáculo, eu tenho que saber quanto foi vendido pela internet, eu tenho que saber quanto foi vendido no teatro de bilheteria e desse que foi vendido no teatro, quanto foi em cartão, quanto foi em dinheiro, quanto foi em cartão de débito, né? Que débito e crédito é diferente, porque tem os abatimentos de débito e crédito. E tenho que contabilizar tudo isso para poder mostrar para o produtor do evento e para os artistas que vão receber os seus pagamentos, né? Tem que justificar tudo para eles. Então, imagina se fosse só um produtor fazendo a produção do espetáculo e mais essa parte. É bem complexo mesmo. E aí, eles me chamaram, acho que já faz 5 anos que eu faço gestão financeira, eu não tenho certeza. Mas, olha que interessante, é um evento que acho que tem mais de 10 produtores trabalhando. Então, na nossa carreira de produtor cultural,
Você pode trabalhar tanto, assim, os artistas te chamam para trabalhar, mas outros produtores também te abrem as portas para trabalhar e é aquela coisa, se você entregar um bom produto, se você fizer uma boa entrega do seu serviço, você vai ser chamado para fazer de novo. E se é um evento que acontece todo ano você tem um trabalho certinho, e isso é muito legal nesse universo de quem é autônomo, né? É uma certeza. Essas certezas são sempre bem-vindas. Mas tem um jeito errado de começar o seu projeto que foi aprovado, certo? Depois eu vou falar do certo, mas eu vou começar falando do jeito errado para você não fazer. O jeito errado é: não invente um novo projeto com a verba que você pediu, certo? Dá vontade no coração, dá vontade no coração. Mas você está sendo pago para trabalhar, para fazer aquela ideia que você fez há 2 anos atrás. Janaína perguntou aqui, nesse caso, como é trabalhar com tantos produtores juntos? Jana, é uma escola que não tem preço. Essa equipe que a gente trabalha, a gente tem gerentes, né? A gente tem gerência de produção, gerência de programação, gerência de bilheteria, gerência de financeiro, gerência administrativa. Eu acho que é isso. E além dos gerentes, assim, em cada gerência tem mais um tanto de gente trabalhando, né? Em cada teatro tem um produtor, coordenador trabalhando. E aí imagina, o que é você sentar numa mesa que você tem 10 produtores conversando sobre um problema. Surgiu um problema, temos que resolver um problema. Imagina 10 cabeças de produtor pensando tudo junto. É uma escola que não tem preço. Em lugar nenhum do mundo você consegue aprender tanta produção cultural quanto num espetáculo dessa envergadura, desse tamanho. É maravilhoso. E tem uma outra coisa, como logo no começo do projeto a gente define as funções de cada um, então isso fica tudo muito determinado. A gente sabe que essa é a função, a gente respeita o espaço, as funções de cada um. Ninguém invade a função do outro. E, ao mesmo tempo, lhe dá uma tranquilidade muito grande você saber exatamente o que você tem que fazer. Como é uma coisa muito grande, então é todo mundo focado numa coisa. Né? Por exemplo, eu sou focada na parte financeira. Os meus outros colegas, um é focado na bilheteria, o outro é focado na comunicação, o outro é focado na programação. É isso. E aí funciona super bem. E aí fica um projeto massa, né? Rodando lindamente. Uma das coisas que você deve fazer assim que você aprova o seu projeto é justamente definir quem vai trabalhar com você e qual a função de cada pessoa nessa jornada, né? Porque se você não definir isso no começo, você corre um risco enorme de ter um problema, inclusive de ordem pessoal, mais pessoal mesmo. Porque as pessoas com esse ímpeto de conseguir solucionar todos os problemas e de resolver todas as questões do projeto, vai acabar um passando por cima do outro. E aí tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas se sentem desrespeitadas quando você invade o espaço dela. Então, muito importante você definir a função de cada um antes do jogo começar. Defina as regras do jogo antes do jogo começar, né? Que o acertado não sai caro para ninguém. Eu estava falando que uma das formas erradas de começar um projeto é: aprovei o projeto, agora eu tenho essa verba e eu vou imaginar que projeto eu vou fazer. Não, não, não. Aprovou o projeto, tem a verba para fazer agora aquele projeto que você propôs. Uma outra forma errada de começar, e aí muito perigosa, e que muita gente tem mania de fazer isso, viu? Ai, ai, ai. Uma forma perigosa de você começar o seu projeto é você deixando a prestação de contas para o final. Então, eu estou falando antes de você começar o projeto. A prestação de contas é a primeira coisa que você faz. Vou dar um exemplo. Um dos projetos que eu aprovei, o edital, ainda não tem um manual de prestação de contas. Olha só. O dinheiro está na conta.
Imagina no meio de uma pandemia que você passou perrengue, que foi difícil, ficou sem trabalho e tal, aí você ganha uma grana porque você aprovou um projeto, o dinheiro entrou. Eu não gastei nenhum centavo. Sem manual de prestação de contas eu não gasto. Vou dizer por quê. Porque quando você vai prestar conta lá no final do projeto, que você vai entregar a sua prestação de contas, né? Você vai ter que entregar, por exemplo, uma nota fiscal, um recibo, um contrato social da empresa, às vezes certidão negativa, enfim. Tudo, você vai ter que entregar tudo aquilo no final. Beleza. Só que você tem que comprovar, por exemplo, se lhe pedirem certidão negativa, ela tem validade e essa validade acaba. Quando você paga alguém que você tem que apresentar certidão negativa na prestação de contas, essa certidão negativa ela tem que estar válida no dia do pagamento que você fez, certo? Ela pode vencer depois, não tem problema nenhum. Mas no dia que você pagou, ela tem que estar válida. Se você simplesmente pagou de qualquer jeito e ignorou o manual de prestação de contas que lá dizia que precisava de uma certidão negativa, e quando você for entregar a prestação de contas, você vê que está lá, eita, tem que ter certidão negativa. Não adianta você emitir a certidão negativa naquele dia, porque ela não vai estar válida retroativamente. Então, a primeira coisa que você faz é pedir o manual de prestação de contas e pagar e começar a gastar o dinheiro. A partir do primeiro centavo, você começa a gastar o dinheiro do jeito que está escrito lá no manual de prestação de contas. Ah, tem que juntar isso, isso e isso. Então, junta isso primeiro e depois você paga ao fornecedor. Porque se você entregar ao fornecedor, nunca mais você vê os papéis que você precisa. Ainda tem essa manha, viu? Aí, você junta toda a documentaçãozinha e paga esse fornecedor. Aí você já guarda numa pastinha. Próxima despesa, junta todos, paga o fornecedor, bota na pastinha. E assim você vai vivendo alegre e saltitante. Quando chegar no final do projeto, o que você vai fazer, na verdade, é um relatório de execução. Você vai contar como aquilo foi realizado, você vai pegar as suas contrapartidas todas, você vai dizer que fez, tal, coisa e tal. E aí você vai entregar a sua prestação de contas e não fazer a sua prestação de contas. A prestação de contas é a primeira coisa que você começa a fazer no seu projeto. Então, se liga, um dos erros mais graves é começar o projeto e achar que a prestação de contas é a última coisa. Uma outra coisa que você não deve fazer quando vai começar um projeto novinho que acabou de ser aprovado é não esqueça do que você prometeu. Então, você vai pegar o projeto que você escreveu, você vai pegar e anotar todas as contrapartidas, você vai anotar tudo que você prometeu entregar. Ah, eu disse que eu ia fazer 2 apresentações, eu disse que ia ter libras nas minhas apresentações, eu disse que ia ter audiodescrição, eu disse que eu ia dar ingressos para rede pública de ensino, eu disse que ia liste todas essas coisas antes do projeto começar. Porque você vai estar atento, quando estiver executando o projeto, você vai estar atento ao que você tem que de fato entregar. Entendeu? Então, use sua proatividade de produtor para poder fazer exatamente o que você prometeu que ia fazer. Certo? Não inventa moda, né? Porque a gente tem esse negócio, né? Esse pitoco de querer fazer as coisas tudo novidade, ficar inventando. Eu hoje, menina, eu acho que agora em janeiro eu já inventei uns 3 ou 4 projetos novos. E deixa que os projetos tudo eu fiz no ano passado, então estou tendo que executar tudo do ano passado mesmo. Aí esses que estão agora na minha cabeça, o que eu faço? Boto no edital, né? Proponho para alguém. Jogo para o universo essa ideia que ela vai acontecer. Porque é assim, viu? A gente pensa, joga por cosmos que uma hora ela volta pra gente. Aí você pode me dizer que o projeto está ultrapassado e sua ideia é muito melhor agora e tal. Tudo bem, você só segura a sua onda. Não tem problema. Faz o que eu falei. Escreve outro projeto. Porque esse que está ultrapassado é ele que você vai realizar, porque é ele que você disse que ia realizar. E é isso que a pessoa está pagando para você fazer. Beleza?
E aí você pode me dizer também que você tem certeza que você vai conseguir fazer a prestação de contas no final, porque você é uma pessoa muito organizada. Olha, não vai ter falha, não se preocupe. Depois eu pego esses documentos todinho. Não caia nessa. Não me venha com essa churumela, não. Olha, a melhor coisa do mundo é você cuidar da sua paz. Tudo que você vai fazer no seu projeto, você tem que pensar muito na sua paz. Começar a elaboração, a prestação de contas no começo do processo é uma coisa que não vai tomar seu tempo e não vai tomar a sua paz. Se você acumular tudo que a gente acumula em projeto, é uma coisa que vai lhe deixar muito, muito tenso. Não faça isso. Então, prestação de contas é para ser feita desde o começo, para que você durma tranquilamente quando você for prestar contas. Porque depois, para a gente encontrar um documento, para a gente encontrar uma nota que não se emitiu, é um estresse e você acaba tendo que devolver o dinheiro, porque se você não tem como comprovar, você tem que devolver o dinheiro, né? Então, se liga aí. Você pode me dizer que as contrapartidas são muito além do que você é capaz de entregar. Então, aí fica aquela dica, não é? Você só promete o que você pode fazer, não é? Livinha está perguntando aqui, e a readequação de projeto? Na maioria dos editais, a gente pode mexer na planilha, a gente pode mexer em coisas que não são o objeto do projeto. Então, se eu prometi 2 apresentações, se eu prometi 2 concertos-aula, se eu prometi 4 seminários, isso eu não posso mexer. Tudo que está no objeto do projeto, eu vou ter que cumprir. Mas, como eu falei logo no comecinho, acho que tu não tinha chegado ainda, Livinha, mas você pode, por exemplo, economizar numa rubrica para gastar na outra. Pode. Mas para fazer isso, você tem que solicitar a quem é o seu patrocinador. Aí o que é que você faz? Você faz uma solicitação de remanejamento de verba, diz de onde vai sair aquela verba, para onde ela vai, e justifica por que você está fazendo isso. Limpeza é tranquilo, mas você tem que pedir antes. E tem outros editais, aí você tem que saber antes. Por isso que é importante o manual de prestação de contas, porque você tem que saber antes de realizar. Você tem que saber se você tem que perguntar antes ou se você pode gastar o dinheiro e depois justificar. Resumindo, qual é o jeito errado de começar o seu projeto que você acabou de aprovar? O jeito errado de começar esse projeto é você ignorar que ele já foi escrito, que ele já foi orçado, que ele já foi planejado. Pense, você fez tudo isso já. Você já tem um planejamento desse projeto, você já orçou esse projeto, você já imaginou, você já vislumbrou tudo que você tinha que vislumbrar. Então, volta para o seu eu de um ano atrás, né? Pega aquela pessoa de novo, recupera essa pessoa e executa o que você escreveu, certo? O jeito errado de fazer é ignorar que isso está escrito, que isso está planejado, que isso está orçado. E foi você mesmo que fez, né? E o jeito certo é você pegar esse projeto e seguir como se fosse uma cartilha. Imagina que maravilha. Você vai executar um projeto que já está pensado, já está planejado, já está orçado. Você já sabe quanto você vai gastar e com quem você vai gastar. É uma maravilha, não é não? É só executar, minha gente. E aí, vamos para dicas práticas. O que você tem que fazer? Aprovei meu projeto. Massa. Primeira coisa, listar o que você tem que fazer. Mentira! Primeira coisa, antes disso, você tem que saber se você tem que assinar um documento, se você tem que ir bater lá em algum lugar para assinar um termo de compromisso, seja lá o que for, porque tem esse negócio, tá entendendo? Primeira coisa. A segunda coisa, você vai listar o que você tem que entregar, né? O que a gente chama de entregáveis. Você vai listar. Então, eu prometi que vou fazer 2 apresentações, eu prometi que vou entregar os convites para os alunos da rede pública, eu prometi que vou
sei lá, que vai ter Libras, eu prometi que vai ter audiodescrição, eu prometi que vai ter acessibilidade de mobilidade, eu prometi, sei lá, você vai listar tudo que você prometeu. E às vezes, essas promessas, elas estão espalhadas ao longo do projeto. Então, eu proponho que você faça, sugiro que você faça uma lista mesmo. Faz uma listinha de tudo que está lá no projeto, para você não se perder, né? E você se preocupar em executar, né? Então, você prometeu que você ia fazer 30 cartazes. Anota que você prometeu que ia fazer 30 cartazes e faz os 30 cartazes, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, na emoção, no calor da alegria e tal, você faz 20 cartazes e não 30. Entendeu? Então, faz o que está escrito. Realiza o teu projeto do jeitinho que ele está. Você vai listar todas as coisas e você vai entender que aquilo é uma cartilha que está pronta para você seguir, certo? Começa, listou suas coisas? Listou, massa. Pega o manual de prestação de contas. Pegou o manual de prestação de contas? Estuda o manual de prestação de contas antes de começar a fazer despesa e a partir daí, aí você começa a convocar a sua equipe, aí, né? Quer dizer, mentira, quando você receber a notícia, a primeira coisa que você faz é ligar para os seus parceiros e dizer, a gente aprovou, porque é uma alegria muito grande. E eu acho uma alegria, muito diferente de vestibular, que é uma alegria quando você entra e outra quando você sai, né? Mas é muito diferente. Para mim é uma alegria o tempo todo. A execução de projeto, para mim, é muito, muito alegre mesmo. É realmente, assim, para mim, a parte boa, né? O recheio do bolo, assim, eu acho uma delícia. E a parte de prestação de contas eu não acho ruim, não, viu? Eu gosto. Eu gosto de juntar papel, eu gosto de botar tudo organizadinho, eu fico tão orgulhosa quando tá aquela pasta toda organizadinha, tudo bonitinho, tudo certinho, redondo, funcionando. Eu adoro. Acho espetacular. Então, aprovou seu projeto? Vê se tem alguma coisa para assinar de burocracia. Faz a sua lista de todas as contrapartidas que você propôs no projeto. Pega um manual de prestação de contas para você não enlouquecer com prestação de contas e tal. E não inventa. Faz o que você disse que ia fazer no projeto. Certo? Se você quiser turbinar seu projeto, você turbina, mas você faz o que você disse que ia fazer. Certo? Não deixa de fazer nada. Você pode fazer mais coisa? Pode. Porque, né, a gente é desses. Pode fazer mais coisa? Pode. Mas não deixa de fazer nada. Pelo amor. Viu? É isso, minha gente. Essa foi a conversa de hoje. Mova tá dizendo que adorou. Oba! Adorei suas perguntas também. Volte sempre. E vai lá no YouTube, segue lá, tem um monte de dicas legais sempre falando sobre produção cultural, produção de espetáculos. Eu trabalho com espetáculos há mais de 20 anos. Eu faço produção de espetáculos de dança, de música, de teatro e circo. Em música, eu faço música popular e música de orquestra. Então, acho que tem um monte de coisa para passar para vocês. E toda terça-feira, às 7h30, eu estou aqui conversando com vocês e contando um pouquinho da minha história e falando um pouco sobre qual é uma forma bem prática de se fazer produção cultural. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada pela companhia. Se vocês tiverem perguntas também para fazer ao longo da semana, pode perguntar nos stories ou no feed ou no direct, que eu respondo ao longo da semana e sempre trago para cá as perguntas para a gente debater um pouco mais, para conseguir responder de forma mais robusta. Tá certo? É isso, meu povo. Beijo bem grande para todos e até terça que vem.